Rosângela Oliveira, nós estamos em meio já ao calendário eleitoral, os preparativos para a campanha desse ano. Já começaram as convenções. Já começaram as convenções, vão até o dia 5 de agosto. E dia 16 de agosto começa a campanha eleitoral. Ou seja, faltam 20 dias para o início da campanha eleitoral para as eleições municipais desse ano. Quem está presidindo o Tribunal Superior Eleitoral é o ministro Gilmar Mendes, que está na linha para conversar conosco a partir de agora. Presidente, bom dia. Bom dia. Presidente, muito obrigado por nos atender nessa manhã. Nós estamos numa campanha um pouquinho diferente, né, com relação a financiamento de campanha, ao período de campanha. O que mais tem lhe chamado a atenção nesses momentos que antecedem o início da campanha eleitoral? Como você destacou, nós estamos diante de uma campanha realmente diferente. Primeiro, a questão mais grave, sem dúvida, é a questão do financiamento. Nós agora vamos ter a proibição do financiamento de empresas privadas, sem ter mudado o sistema eleitoral. Além disso, o Congresso estabeleceu também um teto e com um redutor baseado nos gastos declarados na última campanha. Então nós vamos ter, por exemplo, 62% dos municípios com gastos permitidos para prefeitos que não podem ultrapassar R$100 mil. E para vereadores, nesses mesmos municípios, R$10 mil. Portanto, é uma situação bastante peculiar. Além da redução do prazo para registro e para a própria campanha. A grande preocupação aqui do Ministério, uma das preocupações do Ministério Público aqui no Rio Grande do Sul é com os chamados CPFs laranja, porque nesse ano, o senhor destacou bem aí, são proibidas doações de empresas para políticos. O senhor vê isso com preocupação também? Nós estamos discutindo todos esses temas, inclusive criamos no âmbito da Justiça Eleitoral, do TSE, um grupo de inteligência formado pela Receita, Banco Central, TCU, Polícia Federal, Ministério Público, para que possamos fazer o cruzamento e o batimento dos dados que venham a ser apresentados nas contas. Eu tenho dito sempre que nós precisamos encerrar aquela fase em que prestação de contas era um faz de contas. Né? Então nós precisamos ter condições de fazer esse exame. E tememos realmente que haja isso que estão chamando de captura de CPF. Sabe, ministro, faz mais de 30 anos que eu trabalho em política e sempre a gente ouve que a prestação de contas é uma obra de ficção. E sempre ouvimos da Justiça Eleitoral que eles não têm condições de fiscalizar para saber se realmente aquilo que é declarado é o dinheiro aplicado. E o tempo todo nós vemos os sinais exteriores de riqueza nas campanhas eleitorais. O que pode nos levar a acreditar que nesse ano seja diferente? Eu tinha a impressão, Rosane, que desde o exame que nós fizemos da campanha da presidente Dilma, das contas, que nós avançamos qualitativamente nesse tipo de análise. Desde que descobrimos uma série de coisas que estão agora sendo investigadas. Acho que nós melhoramos, então, o parâmetro e, portanto, colocamos termo àquela ideia do faz de contas. Pelo menos lançamos perguntas que precisam ser respondidas. Muitas empresas estão sendo investigadas. E aquele sistema que nós organizamos episodicamente para o exame daquelas contas, agora está sendo replicado de uma maneira institucionalizada. Então, acredito que em 2018 já vamos ter um sistema bastante aprimorado. É claro que a situação hoje é mais grave, porque ao invés de fiscalizarmos empresas, vamos fiscalizar o cidadão comum, o cidadão que faz doações. E aí pode haver manipulação. Mas ainda assim nós vamos ser capazes, acredito, de fazermos uma verificação mais ou menos adequada, pelo menos nos principais rincões, nos principais municípios. Porque essa é uma eleição muito grande, né, ministro? São 5.500 municípios onde Isso, teremos e nós eleição... estamos estimando 530 a 580 mil candidatos entre prefeitos e vereadores. E, em geral, o problema ele até nem está naquilo que é declarado, o problema é o que não é declarado, são os investimentos que os candidatos fazem e que não aparecem na prestação de contas. Mas, de qualquer forma, como a legislação eleitoral é bem mais restritiva nesse ano, não temos cavaletes, né? Não temos vários elementos que existiam nas campanhas anteriores. Uma das preocupações, e aqui que eu queria chegar com o senhor, é o da compra de votos mesmo, que os candidatos fazem a pretexto de contratar cabos eleitorais, acabam comprando votos. Essa fiscalização, como é que ela pode ser feita pela
sociedade, já que, evidentemente, não existe um exército de fiscais na Justiça Eleitoral para fazer esse trabalho. Nós estamos conclamando as associações, as organizações da sociedade civil, nós conversamos com a Ordem dos Advogados do Brasil, vamos conversar com a CNBB, para que haja um mínimo de articulação para essas denúncias. A Justiça Eleitoral, a partir de uma iniciativa do Tribunal Regional do Espírito Santo, também desenvolveu um sistema, um software chamado Pardal, que permite que o cidadão que identifique uma situação irregular fotografe e mande para a Justiça Eleitoral ou para o Ministério Público. Em suma, estamos fazendo os esforços possíveis para coibirmos os abusos, mas tememos realmente que haja, por exemplo, a utilização de Caixa 2, embora eu acredite também que as empresas formalizadas, diante dos resultados aí das investigações, Lava Jato, etc., não se animem a participar desse tipo de aventura. Mas aqueles que estão na atividade ilícita, recentemente eu vi uma matéria de uma revista em que dizia que o PCC é muito ativo hoje na participação nas eleições. Em suma, nós temos que ter todos os cuidados e estamos articulados com a Polícia Federal, com o Ministério Público, para darmos as respostas adequadas. Agora, como eu disse ontem, inclusive na entrevista, essas eleições são um experimento institucional. Nós juntamos uma série de peculiaridades que vão ser experimentadas nessas eleições. Por isso, nós teremos que fazer um balanço depois delas e talvez venham reformas mais efetivas. Pois é, em que ponto o senhor acredita que ainda precisamos evoluir no sistema eleitoral? Eu tenho a impressão de que nós temos que reduzir o sistema de partidos. Nós temos hoje 28, 29 partidos representados no Congresso Nacional. Nós temos 35 agremiações legitimadas. Muitas delas poderiam estar inscritas na Junta de Comércio. Não cumprem nenhuma função política, nenhuma função de cidadania e distorcem todo o sistema. Então nós temos que realmente introduzir cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Nós temos que acabar com as coligações nas eleições proporcionais, fazer realmente uma reforma mais substancial. Eu acredito que o Brasil precisa fazer essa reforma política e eu tenho convicção que, encerradas essas eleições, nós nos engajaremos nesse processo. O senhor sabe que por mais que a gente tenha experiência em cobertura de eleição, às vezes até a gente se atrapalha aqui com as siglas, são tantas, né? O senhor falou em 35 agremiações. Quantos partidos o senhor acha que seriam, assim, seria um número adequado para o Brasil? É difícil estipular, é claro, mas quando a gente pensa em 28 agremiações, nós teríamos que pensar em 28 programas, em 28 vertentes ideológicas. E isso não existe em lugar nenhum, é uma jabuticaba, não é? É uma coisa que se inventou no Brasil. Então não faz sentido isso. E nós estamos vendo também agora com o aumento, nós temos hoje um fundo partidário de quase R$1 bilhão, 800 e tantos milhões. E isso está sendo distribuído para os partidos. Alguns partidos que não têm um representante recebem alguma coisa como R$1 milhão por mês. Quer dizer, e são empresas familiares em que a filha, a mulher, alugam a casa do próprio candidato. Em suma, tudo isso está muito distorcido. Depois também, quando se obtém um parlamentar, 2 parlamentares, negociam aí tempo de televisão e coisas do tipo. Em suma, nós acumulamos distorções que explicam, inclusive, parte desse fenômeno de corrupção que a gente vê por aí. Ministro, tem outra discussão também que é bastante presente no momento em relação a essas mudanças das regras, e elas em geral são feitas meio no afogadilho, que diz respeito à participação nos debates. Pela nova legislação, os candidatos que não tiverem, de partidos que não tiverem 9 deputados na Câmara dos Deputados, eles ficam excluídos do debate, de certa forma, e só podem participar se 2/3 dos outros concordarem com isso. Essa regra tem alguma possibilidade de flexibilidade? Porque nós, por exemplo, aqui estou falando até em causa própria, nós gostaríamos de convidar para o debate todos os candidatos e não apenas, e até que tenham representatividade, estejam bem nas pesquisas, e não porque tem 9 deputados lá na Câmara dos Deputados. Tem margem de flexibilização nisso? Pois é, isso certamente vai ser questionado e certamente o Judiciário vai se manifestar, talvez nas diversas instâncias. Mas a gente reconhece, também a sua experiência indica, Rosane, que não é fácil achar um critério, não é?
para esse tema. Quer dizer, no caso de vocês, estão interessados em abrir para a participação de vários candidatos. Mas eu já vi também emissoras de rádio e televisão desinteressadas em trazer candidatos que aparentemente não têm grande relevo. Em suma, os critérios são os mais diversos e sempre provocam algum tipo de querela, algum tipo de conflito. Eu acho que só no caso concreto é que você vai poder examinar, especialmente se um candidato desponta bem na pesquisa e não tenha na sua agremiação partidária esses 9 deputados, aí talvez o tema se coloque e a própria emissora vai se interessar, talvez o próprio consenso. Mas isso também é uma dificuldade que decorre desse quadro multipartidário, dessa multidão de partidos, não é? Presidente, para a gente encerrar, no ano passado se estabeleceu uma discussão, até uma polêmica, na formulação do orçamento sobre o orçamento para a justiça eleitoral nesse ano, e até um certo momento se colocou em discussão a viabilidade de termos nesse ano a eleição que temos, o processo eletrônico que temos todo o ano eleitoral. Em relação ao orçamento para a justiça eleitoral e execução do processo eleitoral nesse ano, quanto a isso está tudo tranquilo? Está tudo tranquilo. Na verdade, nós tivemos também dificuldades, primeiro, em função da recompreensão do orçamento da Justiça Eleitoral, com o aumento que se deu para esse fundo partidário. Com a decisão do Supremo de cassar a doação das empresas, os parlamentares se preocuparam em dotar com mais verbas o fundo partidário. E isso faz parte do orçamento da Justiça Eleitoral. Então, em algum momento, se imaginou que os pleitos da Justiça Eleitoral estavam atendidos com esse aumento, mas o aumento se dera para o fundo partidário, que é destinado aos partidos políticos. Então, nós chamamos a atenção que isso afetava as eleições. E depois tivemos essa transição difícil. Em algum momento, nós já não tínhamos mais governo, com aquela situação da transição Dilma para o novo governo, em suma, e tivemos um momento de perplexidade, mas isso já se encerrou. Houve a dotação especial e nós recebemos 150 milhões que vão fazer face a essas despesas com urnas e a organização das eleições. Ministro, qual é a perspectiva de votação, de julgamento dessa ação que contesta a eleição da presidente Dilma Rousseff e que muitas pessoas admitem que isso também pode envolver Michel Temer, já que afinal a chapa era uma só? O estado da arte desta ação, nesse momento nós devemos estar encerrando as perícias que foram requeridas e que estão sendo realizadas. Aí nós vamos ter, talvez agora em agosto, já uma avaliação da situação geral. E vamos ter também no final de agosto, início de setembro, a troca do relator. A ministra Maria Tereza do STJ deixa o TSE e assume no seu lugar na relatoria o ministro Herman Benjamin. Talvez isso também possa causar algum atraso nesse processo. Mas vamos caminhar para o julgamento até o final deste ano ou no início do ano que vem. Nós temos, ministro, um histórico de demora nos julgamentos e no caso dos prefeitos e vereadores, há casos de ações que foram movidas lá na época da campanha de 2012, estamos chegando a 2016 e ainda não teve um desfecho. Tem algum jeito de a justiça se tornar mais ágil para que não aconteça isso, de a pessoa passar os 4 anos de mandato sob suspeita, sob júdice? A grande questão também é que nós temos um grande número de impugnações. Nesse momento eu não sei falar quantos foram os casos de prefeitos que foram impugnados, mas é um grande número. Então a justiça não consegue dar vazão a esses casos. E eu acredito que essas eleições agora, nós vamos ter ainda uma maior judicialização por conta da sugestão de abuso de poder econômico, de ultrapassagem do teto, em suma. Então, é muito provável, e a gente também tem ressaltado isto, que a proclamação do resultado que nós vamos fazer logo após as eleições, em seguida as eleições, seja uma proclamação de resultado provisório. Muitos candidatos já vão disputar com o seu registro subjúdice. Então isso acontece e tem acontecido. Eu acredito que no futuro nós temos que ter mais segurança em relação às regras para diminuirmos essa judicialização. E agora também nós temos uma nova regra, Rosane, que é o seguinte: havendo impugnação,
e caindo o candidato que venceu as eleições, nós vamos ter eleições suplementares. Já não assume o segundo lugar. Portanto, é mais um custo, é mais um gasto e é mais um desgaste.